Imagine o desespero de pais de uma menininha de 5 meses, uma bebê, que foi levada pela mãe ao posto de saúde para uma vacina de rotina e depois avisada que, por erro, a menininha foi vacinada com a vacina de Covid e numa dose quase o dobro daquela aplicada em adultos. Foi um erro, a menina está sendo monitorada, mas é um caso gravíssimo que aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, e que precisa ser conhecido para que todos fiquem em alerta, especialmente pais de bebês, de crianças pequenas que estão indo aos postos de saúde no meio dessa grande campanha de vacinação de Covid para vacinar as crianças contra outras doenças. Eu sou a Cristina Grêmel, colunista da Gazeta do Povo, e conversei com o pai da Alice para saber o que exatamente aconteceu e como ela está. Eu estou aqui então com o Lucas Storani, que é um profissional da área de TI, mas fala hoje na condição de pai da Alice, essa bebezinha de 5 meses que acabou sendo vacinada por um engano da enfermeira do posto de saúde com a vacina de Covid. Obrigada, Lucas, por aceitar essa entrevista, nos esclarecer o que aconteceu. Eu queria começar perguntando como está a Alice. Depois você relata todos os detalhes, mas está bem de saúde nesse momento? Perfeito, obrigado, Cristina, pelo convite. Sim, a Alice está bem, de saúde, estamos em casa, toda a família, e até o momento, sim, ela está bem. Teve o que nós chamamos de reações normais da vacina, por mais que eu sei que a gente vai bater mais um papo um pouquinho sobre os detalhes, por mais sobre esse erro e vários outros aspectos, ela está bem de saúde, sim. Tá, vamos lá. A Alice foi tomar uma vacinação de rotina, que todos os bebês tomam aos 5 meses. Eu sei que foi sua esposa que foi levar ao posto de saúde, do pouco que eu soube da história, mas queria que você explicasse se a sua esposa teve atenção na hora, porque sempre recai sobre a mãe, né? Que mãe relaxada, não É. cuidou, não olhou a vacina. E eu sei que a sua esposa é muito zelosa e teve esse cuidado na hora, né? Perfeito, perfeito. Então, na verdade, a minha esposa, que é a Júlia, ela foi até a unidade básica de saúde, nós moramos aqui em Jundiaí, né, interior de São Paulo. Ela foi para, igual você disse, para tomar a vacinação de acordo com o calendário nacional, de acordo com os 5 meses, né. E sim, dentro desse processo, quando ela foi chamada para adentrar a sala ali, foi apresentado o frasco, qual seria da vacina correta, ela olhou, ela conferiu, e deu ok, obviamente, para que a técnica de enfermagem pudesse fazer toda a manipulação lá para dar a aplicação na Alice. E aí, imediatamente ela se virou, né, a técnica de enfermagem, para fazer toda a manipulação necessária, voltou com a seringa, aplicou a dose na Alice e até então, para minha esposa, tudo tinha acontecido normalmente. Eh, Ela retornou para nossa casa, e tudo certo, tudo ok. Após umas 2 horas, mais ou menos, então ela foi tomar a vacina por volta das 9 e pouquinho da manhã. Quando foi 11h20, entre 11h20 e 11h30 foi quando nós recebemos, ela recebeu no celular dela uma ligação do posto de saúde, da enfermeira que estava na ocasião lá, não da técnica que aplicou, mas sim da enfermeira, que supervisionava ali toda a operação, eu acredito, se a gente podia retornar por volta das 13 horas para conversar sobre a vacina que foi aplicada na Alice. Eh, Como eu conversei um pouquinho contigo, nós temos uma filha mais velha, de 3 anos, então na rotina do dia a dia do lar, eu trabalhando de casa, às vezes é um pouco complicado, mas, infelizmente ninguém recebe uma ligação do posto de saúde para falar que foi tudo bem com a vacina. Então, minha esposa também é da área de saúde, né, ela é fisioterapeuta, então quando ela recebeu essa ligação, de imediato a reação foi: "Tá ok, o que aconteceu?". E aí eles não quiseram fornecer por telefone nenhum tipo de informação, que ok, tudo bem, mas daí quando nós fomos lá às 13 horas, foi quando nós entramos numa sala lá onde estava a chefe da OBS, né, que ela mesmo se intitulou com esse nome, tá, a enfermeira responsável pela operação do OBS, e uma pediatra que estava no dia lá. E aí, elas comunicaram para nós, particularmente de uma forma até um pouco fria, sem nenhum tipo de empatia, mas dizendo que ao invés da Alice ter tomado a vacina de 5 meses, a qual era a correta do calendário de vacinação, a que foi aplicado foi a vacina da Pfizer contra coronavírus. A da Pfizer ainda, que é uma vacina bastante controversa, que vem dando efeitos colaterais graves relatados aí para os órgãos de saúde,
bastante preocupantes, né? Eles perceberam isso como, você sabe? O relato foi que quando a técnica de enfermagem foi fazer o descarte do frasco, foi quando ela percebeu, o erro. Mas interessante dizer que, ou seja, ela percebeu o erro no mesmo momento que minha esposa estava lá com a Alice e tudo, mas isso não foi informado no mesmo momento. Na verdade, eu sei que eu estou representando a família aqui, pela rotina do dia a dia, mas o que minha esposa relata, até o que a Júlia relata, é que ela foi até convidada, instruída para que pudesse dar mamar para Alice para acalmar, porque o nenê quando toma vacina, na sua grande maioria, começa a chorar. E a Alice começou a chorar e um costume normal que a minha esposa tem é de colocar ela no seio para poder amamentar. E aí até a própria técnica de enfermagem no momento falou assim: "Ó, a senhora pode dar, pode amamentá-la lá fora", sendo que não havia ninguém esperando para tomar outro tipo de vacina. Então, coisas, não vou entrar no mérito do julgamento aqui, porque também, não estou nessa posição, mas coisas que são estranhas. Então, esse é o relato, quando ela foi fazer o descarte do frasco, ela percebeu, mas novamente, nós só fomos avisados 2 horas depois para comparecer lá para ter todo o relato. E em nenhum momento eu também vi a técnica de enfermagem, nada, tá. Eu, no Agora, caso. obviamente, a gente imagina que isso tenha sido um erro não intencional, e que o posto de saúde, alertado por esse fato, esteja com extremo cuidado desde então, porque a gente sabe que crianças são mais suscetíveis a problemas, a efeitos adversos de substâncias novas, que dirá essa. E em relação à dosagem, chegaram a te fazer algum alerta para observar algo diferente na Alice em função da dosagem aplicada É, nela? essa é uma excelente pergunta, Cristina, porque a gente voltou para casa, então quando a gente absorveu toda a informação no período da tarde, a gente recebeu uma recomendação falando: "Olha, vão para casa, a recomendação é: fiquem em observação, o município está oferecendo todo apoio para vocês", e eu questionei: "Tá, qual apoio?", e aí o apoio foi: "Vai para casa e fica de olho nela, e se acontecer alguma coisa diversa ou um sintoma mais agudo que vocês aí decidirem por levar a um hospital, aí vocês nos comunicam para a gente saber pra onde vocês estão indo, para tentar um contato com o médico". E aí, antes de chegar na tua pergunta, tá, só dando um pouquinho mais de contexto, até para quem, nos assiste aí. Eu falei: "Mas eu não entendo que isso é um suporte, porque na situação dessa, onde não há dados, não há estudos comprovando, entendendo uma reação dessa, ir para casa e ficar olhando não é um tipo de suporte que eu imaginava receber do município", que, tentando ser de uma forma justa, o município não é ruim, eu acho o município bom, mas nessa condição, eu achei totalmente desalinhada com aquilo que eu esperava. Tanto é que tinha uma pediatra na própria sala, em nenhum momento ninguém falou: "Podemos examinar a Alice exatamente agora? Podemos ver como ela está exatamente agora?". Esse é um ponto que eu gostaria de pontuar. Agora, indo para a tua pergunta, respondendo, nós só fomos descobrir a dosagem às 9 horas da noite. Por quê? Porque, teoricamente, nós trouxemos a Alice para casa, ficamos observando ela. As meninas têm uma rotina de dormir cedo, então por volta das 7, 7 e pouquinho, elas já estão na cama, as 2. Nós descemos para jantar. E aí, conversando com a minha esposa, de repente ela teve um insight, falando: "Puxa, mas calma aí, qual que foi a dose que aplicaram?". Porque não necessariamente a da meningite C, né, é equivalente à dose da Pfizer. E aí foi quando ela mandou uma mensagem por WhatsApp, porque com essa responsável pela OBS falando: "Olha, qual foi a dose que vocês aplicaram na Alice? Foi a regular ou qual foi?". E aí essa moça falou: "Não, foi 0,5 ml". Aí a Júlia falou: "Não, mas calma aí então, além de vocês aplicarem a dose errada, vocês estão falando que aquilo que foi aplicado é quase o dobro que um adulto recebe, né, porque por estudos, e é a recomendação, um adulto recebe 0,3 ml numa dose da Pfizer. Aquilo que foi aplicado na Liz foi 0,5, então foi praticamente quase o dobro do que seria uma dosagem normal aplicada num adulto". E Porque aí 0,5 era a dosagem da vacina que ela deveria ter tomado, é isso? perfeito, perfeito, Entendi. Ela foi na, perfeito. ela não percebeu, a enfermeira não percebeu que pegou o frasco errado, aplicou a dose que a Alice deveria ter tomado e que vem a ser uma dose que é quase o dobro da dose da vacina de Covid aplicada em adultos atualmente. Perfeito, e nós só ficamos sabendo disso aí à noite. Por que questionamos? E aí, com base nesse fator, nessa informação, foi quando a gente falou: "Não, então não tem motivo mais nenhum para a gente esperar mais nada, a gente vai se aprontar aqui, pegar ela e levar para o hospital". E aí foi que a gente, conduziu dessa forma, para o hospital particular, porque meu convênio cobria, né.
Aí ela ficou internada em observação no hospital para que, se tivesse qualquer intercorrência, tivesse um atendimento imediato. Foi na quinta-feira, né, a gente entrou mais ou menos por volta das 23h, 11h30, 11h20 da noite, no Albert Einstein, em São Paulo. Então a gente deu entrada quando a gente foi fazer a anamnese inicial, né, que é realizada num pronto-socorro, a Alice já estava com 39 de febre, e a região onde foi aplicada na perninha direita dela, uma vermelhidão muito grande, e ela praticamente não mexia a perna, porque imagina a dor, né, eu, novamente, tomei a dose, fiquei com dor no local, no braço, por 1, 2 dias. Imagina ela tomando quase o dobro da dose, uma nenê de 5 meses. Então, daí a gente entrou no pronto-socorro às 11h30 da noite, mais ou menos, e aí ela foi já para o pronto-socorro e foi internada para ficar em observação, para entender quais poderiam ser as reações adversas que ela iria ter, né. E aí, como é que foram os dias? Ela ficou alguns dias no hospital, então como é que foram esses Ficou, dias? ficou. Então a gente deu entrada na quinta-feira. Ficamos no pronto-socorro por volta das 3, 4 da manhã. Já da sexta-feira foi quando a gente conseguiu dar a entrada no quarto mesmo, né, no leito. Antes disso, no pronto-socorro, a gente foi super bem atendido, o pessoal dando todo o suporte. É verdade dizer que os próprios médicos do Albert Einstein tiveram que ter um tempo também para conversar e entender que tipo de abordagem seria dada, porque não existia até então um caso desse conhecido, né, de uma nenê de 5 meses, com esse tipo de dosagem, com esse cenário. Mas inicialmente ela foi tratada ali para diminuição da febre e para contenção ali da dor. Então ela fez ali uma compressa fria na perninha e deram ali medicamentos para baixar a febre. Aí a gente ficou de quinta até sábado à noite, início da noite internado, onde a Alice é cardiopata, né, isso é uma informação muito importante também, então a Alice já tem um histórico nesses 5 meses, já com 5 dias de vida ela já fez uma cirurgia cardíaca, com 2 meses de vida ela teve que fazer um cateterismo, porque ela teve uma coarctação da aorta, né, um estreitamento na artéria, então com 2 meses ela teve que fazer essa correção de novo para poder, fazer a expansão, então ela já é cardiopata, o que teve um fator agravante a mais nisso, no caso, no Sim, é a cuidado tal da com ela. comorbidade, né? Perfeito. Tá certo que para adultos com comorbidade a recomendação da vacina é até maior do que para os saudáveis. Foi antecipada a vacina para esse grupo, mas de novo a gente volta na faixa etária, né? Exato, Até porque exato. não tem estudo nenhum para essa faixa etária em relação ao uso das vacinas. Não, e interessante, Cristina, quando você olha os estudos que, igual você bem disse, acima dessa faixa etária, né, em crianças, bebês acima dessa faixa etária, a maior reação que eles têm é a miocardite, que é uma inflamação do miocárdio. Então, quando chegou esse cenário da Alice, com uma cardiopatia, com todo esse histórico, e aí teve esse cuidado a mais. Então, ela repetiu no mínimo 2 vezes o ecocardiograma no hospital, ela fez de 2 a 3 vezes o exame de sangue, que ali dentro de todo aquele exame lá, o hemograma e outras coisas, também foi analisada a proteína, cardíaca, né, que para poder avaliar o tipo de inflamação no músculo do coração. Então, basicamente, de quinta a sábado foi isso, exames sendo repetido diariamente, exames de sangue, exames de ecocardiograma, mas graças a Deus o que ela teve mesmo foi uma reação, hã, graças a Deus esperada de uma Local, vacina, né? local, Uhum. uma febre e muita dor na região. E aí os médicos deram alta depois de fazer todos esses exames cardíacos, inclusive descartar naquele momento qualquer possibilidade de miocardite ou de algum efeito colateral grave. E vocês foram para casa. Isso já faz quanto tempo, Lucas? Bom, nós estamos Hoje é falando dia aqui 16. 16, só um minutinho. Nós estamos falando aqui já fez uma semana na semana passada, né, Acho que então uns 10 sábado. dias já, então, né? Perfeito, é. No Tá. sábado agora, no sábado dia 13 completou uma semana de alta, isso foi na quinta, então foi dia 4 que foi ocorrido, 4 de novembro foi 4 de foi o novembro. episódio da vacina Exato, errada exato. e até o dia 7 ali, mais ou menos, vocês internados com ela no hospital. O que que os Perfeito. médicos que atenderam a Alice no hospital, inclusive essa equipe de cardiologia, e os próprios médicos da unidade de saúde daí de Jundiaí falaram em relação às próximas semanas e até os próximos meses, né? Porque a gente tem visto, especialmente nesse caso de miocardite, registros de efeito que surge às vezes 2, às vezes 3 meses depois da aplicação da dose da vacina.
Eles deram Perfeito. alguma orientação? Vocês estão tendo que fazer um monitoramento diferente? Sendo muito honesto contigo, eu não tive contato nenhum de nenhum médico do município, então não posso falar sobre isso. O que nós recebemos foi uma mensagem da responsável da OBS falando sobre um acompanhamento de 15, 30 dias, mas bem protocolar por WhatsApp, algo mais distante. Então vou falar mais da equipe que está cuidando de perto da Alice. Da parte pediátrica, lá do hospital, nós tivemos alta e a recomendação foi: "Vamos observar". Da parte cardíaca, que é o principal, né, essa é a verdade, Uhum. nós repetimos esse exame, igual eu falei, então ela teve alta no sábado, na própria segunda nós retornamos ao hospital e repetimos todos os exames, e agora a gente praticamente semanalmente nós estamos falando com o cardiologista dela, que também é de São Paulo, e nós já temos uma consulta nos próximos dias para mais uma vez ir lá, ela já tinha um exame marcado para o final do mês do acompanhamento dela da cardiopatia que ela teve para repetir um ecocardio, então isso já vai continuar sendo parte dela para ela repetir e continuar acompanhando. Então eu tenho tido esse acompanhamento mais da equipe de cardiologia particular dela mesmo e da parte de pediatria também eu tive alta, assim, mas do município, da parte médica eu não tive nenhum tipo de assessoria não, até o momento. Agora, Lucas, eu acho importante esclarecer o motivo pelo qual eu te convidei para essa entrevista e que eu sei também que é o motivo pelo qual você aceitou dar essa entrevista, até em primeira mão, aqui revelando tua história para o Brasil. Não é para fazer campanha nenhuma contra a vacina, esse caso foi um erro, está muito claro, o próprio município reconhece, a gente espera que sirva de alerta para enfermeiros do Brasil inteiro de que toda a atenção é pouca, é preciso redobrar, triplicar os cuidados, especialmente quando se trata de bebês, de crianças e até de adolescentes, porque os testes para essas faixas etárias, quando há, são muito precários e a gente está vendo os casos surgirem aí de efeitos adversos no mundo inteiro. São faixas etárias que não são grupo de risco para a Covid, né? E eu imagino que na condição de bebês, as suas duas filhas são bebês, né? De 3 aninhos também ainda é uma bebê grande, mas é uma bebê. Saem um pouco de casa, enfim, estão sempre junto com mãe, com pai, cercadas de cuidados, né? Na imensa maioria das famílias é assim. Então, não é para causar nenhum alarde, é apenas para trazer mais transparência para esse debate que está tão interditado, tão poluído de informação errada e nada se pode, virou tabu, né, em relação a qualquer coisa relacionada à vacina que você questione ou que você traga um pedido de transparência, parece que você é anti-vacina ou que você é produtor de fake news, eles adoram taxar qualquer um que questione, mas são necessários os questionamentos. Então, voltando ao meu ponto inicial, tanto o meu convite quanto o teu aceite foram para alertar os pais também para redobrarem os cuidados, porque bebês estão toda hora no posto de saúde sendo vacinados contra várias doenças e isso é necessário, né? Perfeito. Você disse bem, nós não somos contra a vacina, nós tomamos vacina, nós somos a favor da vacina da forma correta. Eu acho que esse é o ponto principal. Sim, o meu aceite foi para alertar pais nessa se podemos dizer nesse cuidado adicional, porque eu tenho convicção de todos os cuidados que minha esposa teve e tudo, mas sim desse cuidado adicional em realmente continuar verificando, checando, mas também para os municípios, de revisar, de repente, revisar os processos, revisar a forma, porque é meio é meio não, perdão, é inconcebível imaginar numa situação de uma vacinação de uma nenê de 5 meses, você se permitir ter 2 frascos diferentes, coisas totalmente completamente diferentes. Então, de repente, nós não estamos falando aqui só de uma pessoa, porque o erro não é de uma pessoa só. O erro, eu acredito realmente que é um erro conjunto. É um erro do Procedimento, processo, né? exato, é um erro do Processo. processo, da administração, sim, da pessoa que de repente naquele dia estava passando por algo pessoal e aí isso teve esse transtorno desse complicômetro na aplicação, mas é esse alerta geral para as famílias, para as pessoas, para quem coordena processos, para quem administra município, para quem faz parte da saúde, para que isso não aconteça. Graças a Deus, a Alice está bem no momento, nós esperamos que nada demais vai acontecer com ela, mas nós sabemos que infelizmente não é a realidade de muitos, né. Então, essa é a intenção da exposição, de ser essa voz, de auxiliar, não é de polemizar, não é de tomar partido A ou B, direita, esquerda, centro, nada disso, mas sim de contribuir com as crianças e com a população de forma geral. Até porque a politização da pandemia em relação a tudo, né, associar tratamento médico a charlatanismo, censurar médicos, censurar
pesquisadores, politizar tudo o tempo todo só prejudica, causa mais confusão, mais medo, mais pânico, que já chega, né? Disso todo mundo teve no início da pandemia. Hoje em dia a gente tem muita informação, ainda falta descobrir muita coisa, a ciência continua lutando por isso, mas é justamente a troca de informações de forma honesta que vai acalmando a população, esclarecendo, alertando em relação ao que precisa ser alertado, e Deus queira que a gente caminhe para mais saúde mesmo, né? Lucas, muito obrigado, viu? Desejo toda a saúde do mundo para Alice, dá um beijo na sua esposa. Eu imagino o sufoco que vocês passaram, mas vocês hão de ser abençoados aí com uma vida tranquila, que a Alice siga bem e com todo o atendimento necessário também para que vocês consigam manter essa calma que precisa. Até porque tem uma outra maiorzinha aí que deve estar correndo pela casa e que demanda muita atenção. Eu que agradeço, Cristina. Obrigado pelo convite, obrigado pelo canal aberto e pela oportunidade. Agradeço também a você que me assistiu até agora e especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse. Caso você ainda não seja nosso assinante, eu te convido a acessar pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição desse vídeo a promoção, e é uma promoção de Black Friday, valendo agora para novembro de 2021, de R$ 21,90 por mês para R$ 7,90. R$ 7,90 por mês pelo prazo de 1 ano, para você ter acesso a um conteúdo exclusivo produzido por mais de 40 colunistas e também a um jornalismo pautado por convicções conservadoras, que são as convicções da maioria dos brasileiros. Eu sou colunista da Gazeta e te espero lá.